Agora o Fala Brasil segue com a série de entrevistas com especialistas que tiram nossas dúvidas sobre a Covid-19. Vamos receber também o professor Dr. Fábio Fernandes, supervisor do Serviço de Imunologia Clínica e Alergia do Hospital das Clínicas da USP. Doutor, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Fala Brasil e pelos esclarecimentos que eu tenho certeza que vão ajudar muita gente a partir de agora. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Doutor, preocupação muito grande de todo mundo, apesar da ansiedade que todos estão da reabertura, da flexibilização, mas ao mesmo tempo a gente fica ansioso, a gente quer que isso aconteça, mas todo mundo fica um pouquinho preocupado do que pode acontecer. Flexibilizar um pouco o isolamento, reiniciar a abertura, mesmo que parcial, do comércio. Estamos preparados para isso? É o momento para fazer isso, doutor? A gente precisa tomar bastante cuidado com isso, né? Evidentemente, nós precisamos fazer alguma coisa, tem que ter um plano de abertura, mas tem que tomar bastante cuidado, porque alguns estudos matemáticos, e eu participo de um estudo matemático com o professor titular da Unicamp, Dr. Rian, que ele mostra que dependendo do momento que você fizer um lockdown, por exemplo, ou você fizer uma abertura, pode ser desastroso. Mas você tem momentos que podem ser interessantes para a gente poder voltar à nossa vida normal. Doutor, tem uma questão que está em debate já, aliás, há bastante tempo, que é a questão das academias de ginástica. Doutor, em alguns lugares do país elas voltaram a funcionar. Tem gente que diz que aqui em São Paulo talvez seja um dos últimos estabelecimentos. O pessoal tem muito medo de contaminação nas academias. É um problema sério, é uma preocupação muito grande? Doutor, eu vou fazer essa pergunta já lhe dizendo que eu estou morrendo de vontade de voltar para a academia. Eu estou sentindo falta da atividade física. Mas é aquilo que a gente falou, né? A gente quer voltar, mas a gente fica receoso. Como é que o senhor vê isso? E eu morrendo de vontade de jogar o futebol novamente. É isso. Mas é o seguinte, é bastante perigoso, né? A gente precisa tomar um certo cuidado. A academia tem uma contaminação muito grande, muitas pessoas utilizam os aparelhos, então há uma circulação grande. Isso é muito perigoso, muito temeroso. Então, infelizmente, eu gostaria de falar o contrário, mas eu acho que a gente tem que aguardar um pouco mais e se organizar um pouco nesse sentido. Vamos marcar um futebolzinho depois dessa história toda, viu, doutor? Deixa eu conversar com a minha amiga Aline Pacheco, direto do Rio de Janeiro, porque a Aline tá lá, tô vendo o pessoal atrás da Aline, sem camisa e sem máscara. Aline, já tô vendo na imagem atrás de você, minha amiga, pra gente aproveitar e me ajudar nessa entrevista aqui com o doutor. Olha lá, mais gente, o pessoal tá sem máscara. Desistiram da máscara aí no Rio de Janeiro, minha amiga? Bom dia. Bom dia, Zucatelli. Olha, desistiram, mas estão no erro, tá? Tanto que a polícia, os bombeiros passam por aqui toda hora e eles lançam nas próprias, com um megafone, tem também uma gravação dizendo o seguinte: não pode sair sem máscara. É decreto aqui no Rio de Janeiro, máscara é obrigatório nas ruas. Além disso, não podia ter tanta gente circulando por aqui. Mas apesar dos inúmeros alertas, o pessoal não desiste não, viu? A gente fez uma conta aqui com a equipe rapidinha. A cada 10 pessoas que passam por aqui, 6 estão sem máscara. Ou seja, mais da metade circulando por aqui sem máscara. A polícia também já passou por aqui, a gente tem uma imagem disso. E eles vão até a areia, porque principalmente lá na areia não pode ter gente. Mas é só a gente virar a câmera para lá, que vira e mexe, o pessoal está caminhando, está correndo e... com certeza, todo mundo que está lá na areia está sempre sem máscara. Fica difícil a gente entender. A gente já perguntou para algumas pessoas: puxa, mas você está saindo sem máscara? É rapidinho, eu só vim dar uma corrida, eu só vim caminhar. Mas, de qualquer forma, sem saber se está assintomático, por exemplo, acaba deixando o vírus no ar por 4 horas, de acordo com os médicos. Você pode confirmar aí com o seu entrevistado. Mas vou te falar, subiu um pouquinho a temperatura aqui. E esse é o panorama no Recreio dos Bandeirantes, Zucatelli. Aline, foi tão importante essa sua entrada, porque a gente estava falando justamente sobre esporte, sobre academia, sobre futebol. Estou vendo o pessoal fazendo exercício. Gente, vamos ser muito honestos aqui. É óbvio que a gente está morrendo de vontade de retomar a vida normal. Todo mundo está querendo. Eu estou morrendo de vontade de ir para a praia. Estou morrendo de vontade de pegar onda, de ir para a praia, de passear, de fazer esporte. Claro que sim. Agora, doutor, a gente está mostrando essas imagens aí do Rio de Janeiro. Eu estou assustado, porque a gente está falando sobre flexibilização, sobre reabertura, só que se o pessoal não tomar cuidado, a gente corre o risco de ter a tal da segunda onda, doutor? Sim, olha, você está certíssimo e está errado isso, está totalmente errado o que nós estamos vendo nessas imagens. Isso aí é uma falsa impressão de que nada está acontecendo.
nós temos muita gente contaminada, muita gente morrendo, e temos muita gente que ou evoluiu espontaneamente ou não foi contaminado ainda. Então dá essa falsa impressão que nada está acontecendo. É um erro grave isso. Não, vamos continuar utilizando a máscara. Às vezes algumas pessoas falam, mas eu estou sozinho na praia, eu posso andar na praia. Está sozinho porque muita gente está dentro das suas casas, então tem que respeitar, é uma vida social, um tem que respeitar o outro. Muito perigosa essa prática, eu discordo. E, é claro, flexibilização é plano, é estratégia, tem que fazer as coisas de uma forma adequada, passo por passo até poder liberar. Ninguém aguenta mais ficar fechado, mas nós temos que tomar cuidado. Não, a gente não aguenta mais, mas justamente a gente tem que fazer a nossa parte, porque se a gente fizer tudo direitinho, a gente vai retomando a vida. Se a gente não fizer tudo direitinho, não vai retomar. E aí vai ter uma segunda onda, aí fecha tudo de novo. Aí todo esse prazer enorme de um passeio na praia é tirado da gente outra vez. Então a gente tem que tomar cuidado, fazer a nossa parte. Eu fiquei impressionadíssimo com essas imagens da Aline aqui. Olha, a gente tem perguntas dos nossos telespectadores. Eu vou voltar a falar com a Aline lá no Rio de Janeiro. A gente vai voltar a conversar com ela. Mas antes, deixa eu aproveitar e já começar a colocar o nosso telespectador para participar, que está chovendo pergunta. André mora no estado do Sergipe. Beijo para a turma do Sergipe. A dúvida dela é se as vacinas de rotina devem continuar a ser aplicadas nessa época de pandemia. Essa pergunta é muito boa. A gente já falou muito daqui, mas é importante de reforçar. É importante porque tem muitas mães que estão com medo de ir ao posto de saúde. Tem várias pessoas que estão com medo de sair de casa. Aquelas que estão assustadas, a gente mostrou exemplo de um monte de gente que não está com medo aí na imagem. Mas tem muita gente com medo. E aí a mãe fica na dúvida, peraí, mas o que é melhor? Eu dar a vacina no meu filho e ir ao posto de saúde, mas será que ele não pode se contaminar ou é melhor eu ficar em casa e esperar? Doutor, vamos orientar? Sim, vamos. Duas coisas. Se você me permite voltar um pouquinho para a praia ali, que me incomodou também. Algumas pessoas que já foram contaminadas, que estão imunes, elas acham que não estão mais transmitindo. Isso não é verdade, porque pode transportar com a mão o vírus ou com o corpo, né, com outras coisas. Então, tem que continuar tomando cuidado, não pode relaxar mesmo aquelas que estão imunes. Quanto às vacinas, é fundamental fazer a vacinação normal. Você tem a vacina da gripe, que é muito importante, pessoas idosas, a pneumocócica, que é muito importante. Então, você tem que continuar com com o mesmo programa que é instituído pelas sociedades médicas. Doutor, vamos lá, tem mais pergunta aqui. Olha, foi bom o senhor ter falado de novo do Rio de Janeiro, mas eu vou voltar a falar lá. O senhor lembrou de uma coisa importante também. Ah, não, mas eu já tive Covid, então não vou mais pegar. Mas você pode transmitir, né? Transmitir na mão e passar para outra pessoa. Então, vamos nos ajudar aí. Já vamos voltar a falar do Rio de Janeiro. Mas antes, a Cleusa costuma comprar várias... Põe a perguntinha da Cleusa pra gente aí. Várias caixas de leite de uma vez só. Ela quer saber se precisa higienizar tudo de uma vez. Essa pergunta é boa. Eu tô higienizando tudo que entra na minha casa, doutor. Tô neurótico aqui. É spray, é álcool, é tudo que tem direito aqui. Eu volto do supermercado, eu faço uma verdadeira limpeza antes de passar pela porta. É isso que a gente tem que fazer? É isso mesmo. Tem que fazer esse tipo de higienização toda vez, porque você não sabe quem manipulou aquele produto, né? Então é muito difícil, isso para a gente perceber que a contaminação pode ser mais fácil do que a gente imagina. Então quem trouxe o jornal, como manipulou, na padaria, os produtos do supermercado, tudo isso tem que ser higienizado entre si e reduz muito, né? Quando você faz uma higienização, ela reduz muito a chance de contaminação. Você está certo, continua assim, viu, Celso? Doutor, você sabe que eu sou old school, né? Meus cabelos brancos entregam isso aqui. Então, eu ainda gosto do jornal de papel. Eu limpo o meu jornal antes de pegar. Eu estou nesse grau aqui, viu, doutor? Vamos lá. A Lucimara mora em Janiópolis, é isso? É Janiópolis, a cidade dela, no Paraná. Perdão, obrigado. Um beijo para a turma do Paraná. Ela pergunta o seguinte... pessoas que moram em cidades sem casos de Covid-19. É uma pergunta muito boa, mas muito boa porque isso tem gerado uma polêmica enorme. Se não tem caso de Covid-19 na cidade, ainda assim tem que ter isolamento, doutor? Muito provavelmente essa diminuição dos casos é pelas medidas ou porque ainda não chegou, mas está chegando em todas as cidades do interior de São Paulo, de outros estados, então não pode relaxar não. Evidentemente, cada região é diferente, por exemplo, nós temos áreas mais rurais, então fica mais difícil a contaminação. Mas quando existe um trânsito de uma cidade para outra, a chance de contaminar é grande, então... tem que ter também um cuidado todo especial e adaptando para cada região, para cada
se é potencial ou não de aumentar, porque vai pegar, vai chegar gente lá e vai morrer gente, infelizmente. Então é isso, todo cuidado é pouco nesse momento. Olha, esse é o doutor Fábio Fernandes, mais uma vez, de uma gentileza enorme, participando da edição especial do Fala Brasil, aos sábados, ele aqui com a gente. Doutor, que é imunologista, muito obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos. Um ótimo fim de semana para o senhor. Passando a pandemia, a gente marca aquele futebolzinho, tá? É isso que eu ia falar, se cuida bem, continua aí com a higiene na sua casa que vamos jogar futebol. Combinado. Um abraço para você, viu? Obrigado. Um abraço, doutor.